Boa noite a todas, todos e todes. Estamos retornando, então, aqui à programação do seminário Arte sobre Trilhos, Educação e Políticas Culturais para as Artes Visuais, né? Nós acompanhamos agora há pouco o painel Arte sobre Trilhos, o que esperar de uma escola de artes visuais, práticas e aplicabilidades. E agora temos a mesa de encerramento do seminário Arte, Educação e as Relações com os Públicos, Práticas e Políticas Formativas. Para dar início, dou as boas-vindas aos nossos convidados, né? O coordenador de artes visuais da Escola João Pernambuco, Gevaldo Tenório, o fundador e diretor da Quitanda Soluções Criativas, Paulo Vitor Feitosa, e para mediar esse diálogo, o escritor e diretor-presidente do Instituto ECOA, Mendes Júnior. Gostaria, então, de apresentar brevemente os nossos convidados. Gevaldo Tenório é especialista em História das Artes, Arte-Terapia e Gestão Escolar, coordenador pedagógico na Escola Municipal de Arte João Pernambuco, em Recife, professor de yoga do riso, facilitador de Sucolager, cursa biodança, ator e artista visual. Desculpa se qualquer coisa que eu tenha pronunciado errado. Paulo Vitor Feitosa é empreendedor social, produtor e gestor cultural, bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda, especialista em gestão cultural, mestre em ciências da cultura e comunicação pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, fundador e diretor da empresa Quitanda Soluções Criativas, fundada em 2007, dedicada à inovação social, dirige projetos culturais e educacionais em diversos segmentos, com destaque para a direção e curadoria de diversos festivais de artes cênicas e música, em âmbito nacional e internacional. Dirige o projeto Escolas Criativas, do Programa de Formação Laboratórios Culturais, e o Festival Elos, Ações que Transformam o Mundo. Foi secretário adjunto da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará entre os anos de 2013 e 2015. Mendes Júnior é advogado e escritor, foi procurador adjunto do município de Sobral e atualmente está como presidente do Instituto ECOA e presidente do Contencioso Administrativo Tributário do município de Sobral, CONTRIM. É especialista em Direito e Processo Tributário, mestre em Direito Constitucional e doutorando em Direito Constitucional. É membro do Centro Cultural Dom José e da Associação Cearense de Escritores. Autor de O Engraxate e Outros Suicidas e de Dama Inversa. Bem-vindos vocês. E eu gostaria de registrar também que a frequência vai ser lançada ao final no chat, acompanhem aí, e também vai ficar um momento aberto para vocês lançarem perguntas e a gente media no final. Fiquem agora com a mesa Arte, Educação e as Relações com os Públicos, Práticas e Políticas Formativas. Muito obrigado. Obrigado, Jander. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui, né, em sua maioria são artistas. Hoje é véspera de feriado, então a presença de vocês reforça ainda mais a necessidade de um diálogo, né, e essa vontade de reintroduzir ou de fortalecer, né, as artes visuais, não só no município de Sobral, mas creio que na região norte, enfim, no estado do Ceará. E esse Salão Sobral digamos, essa retomada, né? Então, para a gente é um motivo de muita satisfação, inclusive, de certa forma, se soma, né, a abertura da Escola de Belas Artes Raimundo Sela, futuramente a Pinacoteca, que também vai funcionar no espaço. Então, eu costumo dizer que esse é um ano muito importante para as artes visuais na região, né? E daí a importância desse diálogo ao longo desses 3 dias. Mas, de toda sorte, agradeço também aos convidados, aos palestrantes convidados, em especial, e eu tenho que fazer essa referência, ao Paulo, porque o Paulo, né, tem
teve esses últimos dias, está tendo um probleminha de saúde, mas pelo sorriso dele, a gente fica feliz por ele estar bem, mas de todo modo, eu sei do esforço, nós sabemos do esforço que foi para ele estar aqui, então preciso fazer esse registro, mais que especial, agradecendo sua presença, Paulo, e também agradecendo ao Givaldo Tenório, também vai trazer sua experiência no estado de Pernambuco, e de todo modo, eu acho que a, a eu acho que, e principalmente essas escolas criativas, eu acho que o Paulo pode trazer uma, 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 uma experiência nessa área, né? Inclusive, a Quitanda é nossa parceira, né, nesses projetos, não só nesse projeto Salão Sobral, mas em outros projetos que o Instituto ECOA, juntamente com a Secult, Sobral, trabalhou, projetou ao longo dos anos, então é muito importante a sua experiência, inclusive, como gestor cultural. Então, eu vou passar a palavra, né, porque eu sei que o Paulo tem, né, tem compromissos médicos e para não tomar muito tempo, eu queria deixar claro que os palestrantes têm 20 minutos, né, para fazer suas considerações. É óbvio que eu não serei eu a interromper, a organização vai estar computando esse tempo, porque eu realmente não quero cometer essa indelicadeza, mas de todo modo já estão avisados, cada palestrante tem 20 minutos para fazer suas considerações acerca do tema, né, que é um tema muito complexo, e nem sei se 20 minutos são suficientes, mas de todo modo, os presentes também poderão fazer perguntas, e ao final a gente dirige as perguntas. Obviamente, já também tenho que fazer essa ressalva, o Paulo vai precisar se ausentar por motivos que já foram citados, e qualquer coisa, depois a gente repassa para ele os questionamentos que possam ser dirigidos a ele. Portanto, eu passo a palavra para o Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela presença, é muito importante sua experiência de gestor cultural para o fortalecimento e para o debate dessa ideia, que é uma ideia bastante instigante, né, que é a abertura próxima da Escola de Belas Artes, com seus cursos, enfim, para a população, não só a classe artística, mas a população que queira se veredar nas artes visuais. Paulo, tem a palavra. Obrigado. Seu áudio está desligado. Agora eu acho que deu bom. Boa noite, Mendes. Boa noite a todos, todas e todos. Prazer imenso, né, estar participando desse encontro. Peço desculpas por não ter conseguido ir presencialmente, mas estou aí de recomendações médicas desde segunda-feira. Tive um probleminha de saúde, mas está em curso. Já devo ir fazer uma nova bateria de exames, mas está tudo certinho. Em breve estarei na Sobral, quente e acolhedora. Cidade que eu tenho muito carinho, e, enfim, tenho muitos amigos, e sempre sou muito feliz a visitá-la, ao visitá-la. Vou aqui tentar organizar, porque o tema ele traz muitas provocações. Givaldo vai contribuir aí um pouco, mas é um tema que vai abrindo janelas aqui na cabeça, e vai abrindo janelas e janelas. Eu vou começar abrindo uma aqui sobre uma reflexão que a gente vem fazendo, e vou sempre tentando aí trazer para algum campo prático da nossa experiência enquanto quitanda, da minha experiência enquanto algumas participações na gestão pública. Para quem não conhece, a Quitanda Soluções Criativas é um negócio de impacto, né, que foi aberto aí, que a gente abriu há 15 anos atrás,
e a gente vem trabalhando em transformação social, impacto social, por meio de projetos e programas que pensam educação e cultura. E isso tem sido muito importante, né, nessa... Oi? Estamos ouvindo. Bom, acho que o Paulo, peço desculpas, deve estar retornando à sala. Se a organização puder dar um retorno. Não queria passar a palavra para o Givaldo para não interrompê-lo, né, no seu raciocínio. Então, vamos aguardar só 1 minuto, 2 minutos. Vou aproveitar para convidá-los para a programação cultural do Salão Sobral, que se segue nesse final de semana. A programação está disponível, a programação completa nas redes sociais do Instituto ECOA, da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral. Está aqui o Paulo de volta. Aproveitei para fazer o convite para a programação cultural do final de semana, Paulo. Pode continuar. Seu áudio, novamente. Kitanda, ao longo desses 15 anos, vem desenvolvendo aí alguns programas e projetos focados diretamente em impacto, né, e propondo soluções públicas, né. Na verdade, isso configura-se hoje com o que tem se nomeado como negócios de impacto. Então, a partir disso, a gente vem abrindo algumas janelas de reflexões e proposições para alguns temas que são importantes e muito caros no campo da educação básica, da cultura e do que a gente vem chamando hoje dos temas transversais à criatividade, né, que eu acho que a gente começa a abrir aí um caminho, na verdade, começa a abrir os olhos para um caminho que já existia, que é esse elo aí da criatividade em outros setores da sociedade, sem essas classificações de campos e de áreas, né? Então, a partir disso, a partir da criação desse negócio, a gente vem experienciando na área da educação básica, né, essa discussão sobre o papel das artes, das culturas e da criatividade, entendendo esses campos como elos transversais, mas que têm suas particularidades, né? E a partir disso, como é que a gente olha para os desafios postos nesses lugares e trazendo a criatividade como esse elo propositor de soluções, como esse elo propositor de caminhos, né, que trazem aí trazem alguns caminhos. A gente olha aí para o problema das artes, por exemplo, a gente falando da Escola de Artes Visuais, né, problematizo claramente, e aí é um posicionamento quase que ideológico, a ideia de uma escola de belas artes, porque não pela instituição escola, mas pela titulação, né? Todas as artes são belas a partir do momento em que ela atravessa e transpõe o direito de refletir, a capacidade reflexiva, que é o papel da arte, primária no indivíduo humano, que é a capacidade de transbordá-lo, de fazer com que ele, de permiti-lo com que ele perceba o mundo sem as vedações, né, que é isso, o papel principal da arte. A gente não tem como classificar o que é belo, o que não é belo, e principalmente trazendo que uma titulação, e eu acho que esse é um direito nosso do século XXI, de refletir sobre o passado e olhar para o passado e entender e corrigir os percursos que foram feitos de formas errôneas. E essa discussão da separação das artes, principalmente nas artes visuais, foi com que fez, né, foi o que causou, como algumas outras artes, ditas eruditas simplesmente pela posição e pelas classes sociais, o distanciamento, inclusive, da apreciação do que transborda do direito à beleza da arte, inclusive, seja ela qual for a linguagem, a vedação desse direito para todos foi um dos grandes causadores das grandes reflexões e das discussões que a gente tem hoje na nossa sociedade.
Então, traga aí só a reflexão sobre a Escola de Artes Visuais de Sobral, que eu realmente tenho considerações e problemas ideológicos em relação à titulação. E, ao mesmo tempo, trago porque é importante a gente fazer essa reflexão, né, de que papel é esse, então, que a gente está construindo de aproximação com a sociedade, que papel é esse, né, que necessidade é essa, na verdade, que urgência é essa da gente olhar para a criatividade, para as artes, de fato, como esse lugar que é intrínseco e tão importante para o indivíduo humano, para a formação do cidadão, para a formação do indivíduo humano, e de que ele é um direito de todas, todos e todes, né? Então, se é um direito, e aqui, inclusive, enquanto nação, desde 88, inclusive tardiamente, mas está aí posto, né? Desde de 88, que é um direito constitucional, né? A todos os cidadãos, cidadãs desse país, o direito à arte e à cultura, né? Então, já que é um direito, a gente não pode mais criar esse processo de separação, e nem por uma questão que eu não considero nem de respeito histórico, e sim de reparação histórica. É por isso que não devemos alimentar ou titular isso por uma questão de reparação histórica mesmo. Então, eu acho que uma escola de artes visuais, o papel da escola, de uma escola de artes, seja o entrecruzamento que ela provoca, seja nas artes cênicas, nas artes visuais, nas artes audiovisuais, é de aproximar o público do que foi ao longo desses anos o tirado direito. E, ao mesmo tempo, não é só o direito pela garantia do acesso, é como um papel estratégico de uma política pública, de uma política de desenvolvimento social, de entendimento, de uma inteligência metodológica do papel que a arte provoca na transformação da sociedade, né? Então, a gente já tem indicadores, já tem estatísticas, já tem uma série de apontamentos científicos e técnicos que nos garante, né, e nos assegura qual é o papel da arte na vida do indivíduo humano. Então, a gente não precisa aqui estar falando sobre isso. O que a gente acha é que agora a gente está no momento, em 2023, nós, né, a gestão pública, a sociedade civil, né, o terceiro setor, a iniciativa privada, está no momento, como em todo momento do agora, como foi em 800, como foi em 900, enfim, como é o agora, como vai ser amanhã, os desafios do hoje, os desafios do agora, é olhar para trás, entender e corrigir, né, o que foi feito, melhorar o que foi feito de bom e corrigir o que foi feito de errado. É claro que a gente não tem como, inclusive, no agora resolver isso, mas a gente pode, para que o amanhã, para que o futuro seja, de fato, um futuro como desejamos, a gente tem que começar a fazer essas proposições no agora. Então, entender que é estratégico para a política pública, principalmente no campo da educação e da formação, e aí já entro na discussão da formação, porque também não adianta a gente estar numa sala, dentro das secretarias de cultura, dos ministérios, das coordenadorias, dos órgãos de cultura, nas sedes das ONGs, se a gente não tiver educação básica, a estrutura pública da educação atrelada a essa percepção. Porque a urgência e a solução para essa urgência, ela se dará no cotidiano e na agenda comum de fruição e de formação, que só a escola, só o ensino básico, só o ensino fundamental, só o ensino médio, só a rotina da apreciação e da fruição vai assegurar. Nós temos um déficit muito grande no país de equipamentos culturais para promover a fruição e acesso. Nós temos um déficit muito grande de agenda cultural ativa nas cidades, principalmente nos municípios, né, que não são as capitais, os municípios que estão na periferia das capitais, né? Então, no entorno de uma ideia de centros urbanos que alimentam a si mesmo e alimentam os centros dos centros, a gente vive esse eterno sofrimento de uma ideia de centro para excluir o entorno, a gente não vive uma ideia de participação e de capitalidade
capilaridade e percepção geográfica, no qual a gente entenda que é preciso olhar para o todo, para que, de fato, essa diversidade seja compreensível. Então, cada vez mais a gente tem aí, só a gente trazendo problemas que são latentes, históricos, sem aprofundar, a gente já vê quantos problemas a gente tem para começar a propor soluções que são urgentes, e são as soluções que são as soluções do agora, que é a fruição e o acesso, que é a necessidade de ofertar. E aí, quando a gente fala de política pública, é isso. O papel da política pública para as artes e para a cultura, ela está diretamente ligada, e aí não a ofertar o direito ao acesso, e aí não entendam isso como é uma crítica, mas não entendam como uma crítica tão pesada, mas ofertar não só o papel a belas artes, mas como as artes, porque o direito de escolha do que é belo, se o teatro é contemporâneo, se o teatro é clássico, se o teatro é de rua, se o teatro é assim, é assado, é do indivíduo. O papel do Estado é ofertar a opção, é ofertar o direito de escolha. Esse é o papel da política pública. Então, quando a gente pensa qual é o perfil de uma escola de artes visuais, a gente tem que olhar para dizer, tá certo, quais são as ofertas e possibilidades do campo e do universo das artes visuais, em que percursos formativos são esses que a gente precisa ofertar, para que aí sim, o cidadão que tem direito e que quer acessar essa escola, ele possa, a partir das experiências, criar o percurso de escolha e o percurso formativo dele. Então, essa combinação de uma política ligada à educação básica, que estimule na rotina, no cotidiano, no currículo comum, a reflexão sobre a arte, sobre o direito e o acesso à arte, consecutivamente a curto, a médio e longo prazo, vai fazer com que esse indivíduo ele tenha consciência no futuro, primeiro, de que aquilo é importante para alimentar seu repertório pessoal e suas cognições e suas relações reflexivas, mas também para aqueles que querem adentrar no campo das artes como profissionais, como fazedores das artes, também a capacidade de entender que as políticas devem atender a essa necessidade, a relação de oferta, e não necessariamente só o direcionamento conceitual, né? Digo isso porque a gente, principalmente nas artes visuais, quando a gente ainda pega o currículo das universidades públicas, das universidades privadas, o currículo das grandes escolas, elas estão focadas ainda de um modelo que a gente vem reproduzindo no mínimo há 400 anos, e que é um modelo que não representa o agora, que não traz a potência da diversidade, da pluralidade do que é, principalmente o Brasil e a produção artística do Brasil. Então, a partir do momento em que a gente entrar dentro do currículo da Escola de Arte Sobral e que a gente veja que tem lá uma disciplina, um curso livre de pinturas ou de arte, cultura tradicional indígena brasileira, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma turma de arte contemporânea, uma turma de técnicas clássicas de sombreamento, de posicionamento de luz, que são as técnicas, né, que foram evoluindo ao longo dos séculos. A partir do momento em que a gente olha e que tem também um curso livre que simplesmente traz o processo de reflexão sobre a arte, aí a gente começa a entender que esse modelo de escola dialoga com o agora, né? Então, que a gente não possa reproduzir nesses currículos o que as universidades, o que tudo isso vem sendo reproduzido e o qual ocasionaram os problemas do agora, né? Então, se a gente quer pensar um futuro, se a gente quer pensar um modelo de escola que atenda à necessidade dos dois pontos de vista, porque a gente fala... Eu sempre falo dessa relação do que é o meio, né, da política pública para o meio, que somos nós, os produtores, os artistas, e automaticamente qual é a função desse meio para a ponta. E quando a gente fala na ponta, não é num distanciamento, é de como chegar mais longe, né, né, como chegar mais longe. Então, como é que a gente consegue olhar para isso, que é o público, que é o apreciador? Né? Como é que a gente desperta isso? Porque aí, quando a gente fala, né, que aí um dos temas da nossa conversa hoje, que a gente fala do diálogo das artes visuais com os seus públicos, é notório que foi
causado, foi propositalmente provocado um distanciamento. O direito às artes visuais, como para mim é o mais latente, o não direito, na verdade, às artes visuais foi proposital e ocasional pelo modelo das políticas públicas propositalmente provocadas ao longo, no mínimo, dos últimos 500 anos. Então, não só disso, acho que estamos falando de 800, de 900 anos, nesse papel do distanciamento das grandes elites, do que o acesso ao belo, o dito belo, era tido apenas para poucos. Então, a gente vem reproduzindo isso. Quando você chega nas grandes galerias, as grandes exposições, os grandes museus, há um distanciamento do diálogo. Você vai olhar o release das obras, parece que a gente está lendo, e aí é uma provocação que eu trago para os nossos amigos artistas, curadores, quando uma pessoa que nunca entrou numa exposição de artes visuais tem o privilégio de adentrar pela primeira vez, você lê um release, parece que a pessoa está lendo uma tese de mestrado, porque é isso, os discursos também foram feitos para se acessar as editais, as políticas públicas, e eu falo que é tudo isso, gente, é tudo uma grande engrenagem que a gente tem que ir desfazendo mesmo. É desde o nome da escola, a forma em que a gente comunica para o público, porque está aí também um grande problema das políticas públicas para as artes, que é o papel da comunicação pública para as artes. Se eu não comunico de uma forma em que a pessoa a qual eu quero atingir, se eu não emito a mensagem da forma em que ela tem acesso, eu posso emitir a mensagem que for, se não for dentro dos códigos sociais que ela acessa, ela não vai chegar. Não adianta mais hoje a gente só ter um teatro com um espetáculo dentro da sala funcionando às 7 horas da noite, no Teatro Zé de Alencar, no Teatro São João, e uma placa de gratuito, se não tem uma comunicação para a pessoa que está lá no bairro, lá na Granja, se está lá no Metrópole, se está lá no Bom Jardim, se essa comunicação não chega para essa pessoa dizendo, olha, você pode acessar isso aqui. Não adianta só abrir a porta mais. A gente passou anos lutando para abrir as portas funcionando. Agora a gente tem que passar mais um tempo dizendo, olha, as portas estamos funcionando. Agora a gente quer que você acesse. Como é que a gente pode conversar sobre isso? Né? Então, eu acho que existem aí caminhos que são longos, largos, porque são décadas, né, centenas de anos, literalmente, em que a gente foi construindo uma ideia de distanciamento das artes. E as artes visuais, para mim, é uma das mais prejudicadas no sentido dessa construção histórica, burguesa, da imposição econômica ao longo dos últimos séculos. Eu acho que é isso que já recebi uma mãozinha aí que acabou, mas obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Eu não sei se a mãozinha foi minha, mas, de todo modo, avisei. Mas obrigado pelas suas provocações. Eu acho que o tema proposto pela mesa é isso. Quando se fala em prática de escolas de artes, né, e aqui especificamente das artes visuais, mas isso inclui as outras linguagens tão importantes quanto e políticas públicas, é óbvio que não há como fechar os olhos e entender que as provocações, as críticas, elas se abrem para as reflexões. Então, por isso que eu ressaltei antes de iniciar essa fala, que a sua experiência junto à Quitanda, das escolas criativas, todo esse cenário cultural que vocês estão imersos, tanto local quanto nacional, internacional, enfim, isso é óbvio que é muito interessante ver essa visão, e eu acho que em 20 minutos, né, nós passamos por várias questões e que são extremamente importantes. Portanto, Givaldo, eu sei que também haverá contribuição até para que estamos trazendo outra realidade, a realidade do Estado, né, de Pernambuco, de uma escola de artes, né, que tem um funcionamento, por certo,
né? Eu acho que eu não vou chamar de críticas, porque são provocações que geram reflexões, né? E eu acho que é isso, porque a prática, né, na educação em arte, na educação artística, ela perpassa pela própria educação básica. E aí eu vou me somar ao Paulo, porque eu acho que é isso, né? É claro que eu não estou aqui na condição de debatedor, estou apenas mediano, mas quero deixar esse registro que eu acho que realmente há um distanciamento e que é preciso compreender desde a educação básica que, de fato, a arte, né, primeiro, ela humaniza, né, uma pessoa, né, ela traz esse... E, desde cedo, você fazer essas descobertas, não descobertas de pessoas, as pessoas se autodescobrindo através da arte. Portanto, eu passo a palavra para o Givaldo, para o professor Givaldo. O Paulo, perdão. Paulo, por favor. Tá, eu vou só pedir licença, porque eu vou só desligar a câmera e o fone, que eu vou começar a me deslocar, mas eu vou ficar participando, que eu Tá, quero ouvir todo mundo, tá bom? tá Não vou ok, ficar obrigado. visualmente, mas Tá ok. obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado. Givaldo, tem a palavra. Vou repetir, porque a organização, né, pediu, são 20 minutos, e depois ainda tem uma rodada de perguntas, então, para que a gente possa, né, para conduzir aqui os trabalhos. Obrigado pela sua participação. Ok, pode dizer quando chegar a hora. Eu gostaria de começar, vou quebrar um pouco o protocolo, com um exercício de yoga do riso, para a gente, porque esse exercício vai ter a ver com a minha fala, né? Com a construção da minha fala. Então, é permitido, posso fazer? Então, Claro, fique à vontade. Quem puder abrir o microfone, se tiver vontade de abrir as câmeras, é bem rapidinho, mas para a gente chegar aqui, não é? Chegar aqui nesse espaço, nesse aqui e agora, tá bom? Então, a gente vai começar, proponho que a gente comece com palmas. Palmas que são aplausos, né? Palmas que são abertura de um rito. E a gente vai dar um ritmo a essa palma, que é 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. E vamos colocar o som de um riso, que é ho, ho, ha, ha, ha. 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 Inspirou e solta. Mais uma vez, a gente vai fazer o ha, ha, ha quando descer. Inspirou. E agora a gente vai, como se nossa mão fosse pincel ou um piloto, enfim, um lápis, e a gente vai criar linhas, e a partir do momento que a gente cria essas linhas, a gente vai colocar sons da risada, assim, ó. As duas mãos. Ho, 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 ho. Inspirou e solta. Arrastei. Então, eu vou parar por aqui o nosso exercício, mas trazendo essa presença, né? Trazendo... eu pensei muito na questão de localização, né? Então, a gente se localizar, primeiro em si próprio, né? Que a gente está tão difuso, e depois na questão do tema, no que estamos debatendo, eu me senti bem prestigiado pelo que o colega Paulo falou, tem total a ver com a minha postura e a minha fala, mas, para não me perder, eu trouxe yoga do riso, né? Que traz o quê? Uma frequência altíssima, que é a frequência do riso, né? Que está em oposição à tristeza, ao medo, aquelas coisas que estão de uma frequência muito baixa. E o riso de uma frequência alta e que nos une, né? O yoga do riso, ela existe em 116 países. Então, você vê as pessoas do mundo inteiro rindo pela paz mundial, né? Rindo sem ser do outro, mas rindo de si mesmo, consigo próprio e com o outro.
Então, a gente tem levado, por exemplo, eu tenho levado o yoga do riso para a escola. Então, o primeiro ponto que eu trago, seja ela qualquer tipo de escola, e principalmente nesse momento de tantos atentados, né, desse terrorismo absurdo, que hoje é o dia D no país, para as pessoas, muita coisa não teve, não aconteceu de aula. Então, eu trago a questão do clima, o clima da escola, né? Como é a tua escola? Ela é uma escola que eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, ou é uma escola opressora? Então, assim, primeiro que a nossa escola, que eu venho falar aqui sobre ela, né, a Escola Municipal de Arte João Pernambuco, é uma escola profissionalizante, ela não é escola de ensino regular. Então, eu costumo dizer que ela é uma incubadora de sonhos, né? Seja da criança, que, como eu um dia, né, sonhei em ser artista, e tenho isso na vida inteira, como daquela pessoa que se aposentou, não conseguiu trabalhar com arte durante a sua vida profissional, mas naquele momento vai ainda encontrar a arte, né, como uma parceira de vida. Então, a gente tem lá crianças de 7 a infinito de idade. A gente, com certeza, tem gente de 80 anos também praticando. E até outra discussão, já que estou falando disso, que é não segregar, não colocá-los em grupo de terceira idade. A gente sabe que o desenvolvimento é diferente, né? Até quando vai. Sim, nossa escola tem as 4 linguagens artísticas: teatro, dança, música e artes visuais. Então, a gente sabe que quando alguém vai, né, com uma idade avançada, começar a estudar música e um instrumento, a habilidade não é a mesma, mas essa pessoa vai desenvolver dentro das possibilidades dela, né? E aí o ganho são de outras perspectivas, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu trago, né? O clima, como o clima deve ser lúdico, deve ser prazeroso para todos nós, né? Porque se nós não somos alunos, mas nós somos profissionais que trabalhamos lá, do porteiro até o diretor, todo mundo vive, né, uma parte da sua vida na escola, um trabalho que, no nosso caso, é a escola. Né? Tem hora que eu digo assim, meu Deus, eu nunca vou me formar, eu sempre vou estar estudando. Sim, eu sou aposentado da rede privada, e também eu pensava isso lá, mas sempre ensinei arte, né? Sempre ensinei arte, fui coordenador de arte a vida inteira, então é uma coisa bem da alma mesmo. A nossa escola, ela fica no bairro da Várzea. A Várzea é o bairro, que é outra questão de localização que eu falei no início, né? Onde está a minha, né? Então, uma escola aí em Sobral, ela vai ter que dialogar com o que é a cultura local, né? Então, essa cultura local é o caldo que vai dar o diferencial dessa escola para a minha escola, para outra escola. Então, como eu ia falando, a escola fica no bairro da Várzea, e lá é onde tem a Universidade Federal de Pernambuco, tem 2 institutos Brenães, o Instituto Ricardo Brenan e o Ateliê de Francisco Brenan, certo? Então, sim, e é um bairro extremamente povoado de cultura popular. Então, tem uma efervescência enorme. E essa escola, ela começou na Praça da Várzea, ela começou como um projeto cultural. E aí havia essa casinha aí, né? Esse casarão aí, abandonado, e a gente, naquela época, né, 1991, a gente não estava nessa época ainda, né? Mas meus colegas que estavam. Ocupou, nem existia essa palavra, né? Mas fez uma ocupação dessa casa, e na época, Edla Soares era a secretária da Educação, moradora da Várzea também, e comprou a ideia, o prefeito da época, coitado, acho que ele se arrepende, né? De fazer a escola de arte, porque a gente é um pouco de cisne e patinho feio, né? Como a própria arte, né? Ora é uma coisa ovacionada, ora é super criticada. Por quê? A gente era da rede profissionalizante, da rede municipal de ensino, e essa rede saiu toda para outra secretaria, e só a nossa escola ficou, porque a sociedade pressionou muito para que ficasse pelo caráter de ensino que tem a João Pernambuco. Então, é uma escola forjada o tempo inteiro na luta. Então, a nossa luta maior é o quê? Concurso para professores, porque os concursos que é feito lá não tem contemplado a escola, porque ele é do GOM, os concursos, Grupo Operacional Magistério. E nós ficamos como uma exceção na rede, né? Então, essa já colocando uma dificuldade nossa. Essa dificuldade ela é preenchida com estagiários. Então, o que é uma dificuldade é também um manancial. Por quê?
porque esses estagiários são da Federal, Universidade Federal de Pernambuco, e a gente está sempre se atualizando com esses jovens que vêm da universidade, né? Inclusive para ministrar aulas. Aí sai dessa primeira casa para o segundo prédio, que é onde vão ter as salas, aí é a sala de artes. Uma sala grande, com pia, né? E em determinados momentos ela fica sendo também multiuso. São 2 salas dessa. A outra mais multiuso mesmo, e essa mais efetivamente de artes visuais. De tanto ouvir também na escola assim, isso aqui é minha terapia, arte é minha terapia. Então, como eu tenho uma formação em arte e terapia, então nós colocamos também algumas ações arte-terapêuticas na escola, com profissionais como eu. Tem Patrícia Barreto, que também é arte educadora e arte-terapeuta. Então, a gente colocou, por exemplo, na disciplina de teatro, uma disciplina de teatro chamada Teatro Integrativo, que é a ideia, e tem uma oficina também aberta chamada Teatro Integrativo. Uma dentro do curso profissional de teatro, outro como oficina. Qual é o sentido? Né? Esse sentido mesmo para o ator, no profissional, vou explicar por que profissional, trabalhar até essa neurose dele, né, do ator, de se confundir com as personagens. Então, trabalhar isso terapeuticamente através da arte-terapia. Então, em teatro, nós temos 2 modalidades. O teatro básico, e ambos começam com oficina, quer dizer, ambos que eu digo, teatro e música, começa com oficina de 6 meses e depois tem 2 anos de duração, 4 semestres. Nós trabalhamos de forma semestral. No teatro profissional, sim, não tem nenhum tipo de teste de acesso, nenhum curso, exceto o profissional. Por quê? O profissional, no final, ele vai gerar o DRT para os atores. Então, ele vai, de fato, profissionalizar. Então, tem um processo com carta de intenção, uma parte de prova pública, e aí a carga horária é maior. E o ganho é esse, no final, ter o seu DRT. Temos também o curso de música, também com 2 anos entrando pela oficina, e temos as oficinas que são artes visuais, danças, no momento, dança contemporânea e danças urbanas, canto coral, acho que essas, né? Então, são essas as oficinas. Então, uma questão que eu achei que dialogou muito com o palestrante anterior é a nossa opção, aí é o evento que a gente está trabalhando agora, Abril para as Artes. O próprio nome já indica a nossa postura, protagonismo estudantil nas artes. Então, este evento, ele é todo preparado, vai começar segunda-feira, 24, 25, 26, ele é todo preparado pelos estudantes com o nosso apoio. Tá? Tanto que esse ano, o próprio homenageado são eles próprios, né? Como o protagonismo estudantil nas artes. Então, é uma característica bem forte na nossa escola, esse protagonismo, porque são jovens, ou quer dizer, são várias idades, né? Não só jovens, mas que são empreendedores no que vão. Né? Tem gente que trabalha, por exemplo, com teatro na Noite do Terror, o outro trabalha em animação, então o outro trabalha em grupo de Shakespeare. Então, cada um vai trabalhar dentro, vai fazer o seu mapa, né, de atuação, mas a gente dá lá as ferramentas e eles são bastante... eles nos ensinam muito, na realidade, né? Tem essa questão. Então, na questão do educador, né? E da nossa postura, como eu ia falando, a nossa opção é pela arte contemporânea. Aliás, eu gosto de uma frase de Ana May, quando ela diz assim, para um aluno contemporâneo, uma aula contemporânea. Então, eu ter uma aula contemporânea não é falar de arte contemporânea somente. Eu tenho uma postura de partir de agora. Eu estou aqui agora. Né? Eu não sou jovem, mas eu sou contemporâneo. Entende? Então, assim, eu posso falar de pré-história de maneira contemporânea. Então, eu pedi à professora atual de artes visuais que ela fizesse um relato, né? Porque a gente estava nessa discussão, coincidentemente, quando rolou aqui esse convite, né? Porque algumas pessoas disseram assim, preciso, sim, porque cada estagiário, a oficina agora de artes visuais, vou falar dela, né? É uma oficina muito cara para todos nós, não cara de preço, né? Mas cara de ser querida, porque eu já fui professor dessa oficina, professor Fred também, professora Tatiana também, né? E atualmente tem sido estagiários. Então, a gente trabalha com projetos pedagógicos.
Então, não tem, você vai para a oficina de artes visuais, então, cada semestre, que eu acho que dialoga muito com a fala anterior, cada semestre vai ser um projeto, né? Então, a gente vai passar pela alfabetização estética, mas cada um vai ser um projeto diferente. E esse projeto vai depender muito do arcabouço cultural do professor, da professora que está ensinando. Então, anteriormente, a gente teve duas professoras, uma delas de São Paulo, que tinha uma vivência muito grande com arte urbana, então ela traz essa experiência. Depois a Thaisa, que é uma de lá, que está até defendendo o TCC dela amanhã, e tem outro tipo de experiência com negritude, com índios, né, com mulher preta, então tem esse recorte. E agora com Joana d'Arc, que dá uma ênfase maior à questão das técnicas, né? E aí foi interessante que a gente viu que tem público para tudo. A gente está pensando até em oferecer, com até a sugestão dela, no próximo semestre, 2 oficinas de artes visuais, como a gente tem de dança contemporânea e danças urbanas. Então, por exemplo, uma oficina que contemplasse mais técnicas e outra oficina que contemple mais uma arte experimental. Porque a gente percebe também, é interessante, que os alunos da universidade, eles se matriculam na nossa escola, né? Porque muitas vezes é esse complemento do experimental, do experienciar que eles precisam, porque a universidade não vai nesse ponto aí. Então, assim, isso é muito bacana, porque a gente se sente nessa engrenagem, né? Então, voltando a Joana, nem sei se ela está por aí, até convidei, e apareceu aí para a gente essa imagem maravilhosa de Paulo Bruschi. Para que serve a arte? No dia que eu souber, eu paro. Né? Então, Paulo Bruschi é um guru para mim, desde de estudante de arte na universidade. Encontrei um livro dele lá, alguém esqueceu, de Xerox Art. E aí, enfim, é uma referência bem bacana para a gente, com essa irreverência dele, né? E até dessa genialidade de Paulo Bruschi. Sim, então, voltando à professora Joana, né, que atualmente está atuando, então, ela coloca aqui, enfatiza, né, na metodologia triangular, lógico, a proposta triangular de Ana May Barbosa, né, contextualizar o fazer e a releitura, ela coloca que a gente sabe que a ordem, né, pode ser diversificada, mas que ela enfatiza o fazer, e que a maioria das pessoas que frequentam a João já tinham algum contato com a arte. Então, a necessidade era de aprofundar, de alguma forma, na questão das técnicas, como eu falei. Evidentemente que essas técnicas elas são contextualizadas, né, gente? Não é a técnica pela técnica, né? Mas dentro do que a história da arte contribuiu, mas sem dar ênfase, isso que é interessante também. Interessante não é porque é melhor ou pior, interessante porque são caminhos. Sem dar ênfase necessariamente à releitura, porque também tem momentos que a releitura empobrece. Milhares de abapurus, milhares principalmente abapurus. Mona Lisa, coitada, nem se fala, né? Eu acho que ela tem uma crise de identidade, apesar de ser maravilhoso, porque é fácil de acessar, né? Eu me lembro que Robson, meu amigo de João Pessoa, professor da Universidade Federal, ele fazendo uma pesquisa, chegou num lugar lá em João Pessoa, na Paraíba, no interior, e tinha uma senhora que adorava a Mona Lisa como se fosse uma Nossa Senhora, como se fosse uma santa. Ela botava fitas, então, entende? Então, assim, é o poder gigante, né, icônico, assim, que a arte tem, mas que a gente também tem que quebrar. Mais uma vez eu falo, como foi mencionado no primeiro momento aqui, na primeira palestra, na primeira fala, quebrar com essa hegemonia, né? Mas quebrar não significa negar também, isso é interessante também, porque às vezes vai-se por um caminho muito raso, porque você não passou pelas possibilidades. E voltando a Joana, ela está trabalhando agora para o Abril para as Artes, ela está fazendo uma curadoria coletiva com os estudantes, já que o tema é protagonismo estudantil nas artes, ela está trabalhando sobre lugares de afeto. Lugares de afeto. Então, desde questões séries que eu assisto, ou jogos de videogame, isso linkando com artistas que o estudante ele acha que tem a ver, né, aquela questão da cultura pessoal dele com alguma coisa que ele traz, que ele acrescenta, que a arte traz para ele, independente de movimento. Então, é nesse sentido que eles estão trabalhando essa questão do afeto e para ser apresentado na próxima semana. Deixa-me ver aqui. A escola ela tem 1.088 alunos matriculados. Nossa!
E são 1.200 e poucas matrículas, 1.088, mas alguns, não, mas já chegou a um número maior, né? Então, a gente também teve que diminuir. Ana May Barbosa foi na escola. Essa Ai, escola que foi feita lindo. em 91, então ela tem 32. Ana ficou impressionada de ver tantas gerações, né, querendo tanto fazer arte. E aí, eu falei que, para concluir, né, na minha hora, eu tive uma aluna que foi aluna minha, uma ex-aluna minha, quando eu estava no Marista, no ensino médio, e ela voltou como professora estagiária de teatro em 2021, Malu, Maria Luísa. E ela fez o TCC dela a partir da experiência na escola, e eu fui orientador externo dela. E fiquei muito feliz de ver um momento como esse, só que em relação à academia, que é o quê? A arte e o ensino da arte alimentando a própria arte. Então, eu coloco aqui a minha felicidade de estar aqui, né, com vocês, nesse momento dialogante, porque quem é Paulo Freireano, né, é dialogante e dialético. E aqui estou eu, cá estamos nós. Um beijo e um riso para todo mundo. Obrigado, Givaldo, parabéns pelo trabalho, parabéns. E quanto ao início, né, a atividade, sei se não todos, mas muitos fizeram em casa, mesmo com a câmera desligada. Também teve alguém que falou sobre a questão do horário, do fuso horário, enfim. E agradeço, né, as suas considerações. É sempre importante fazer esse contraponto, conhecer novas experiências, né? Se a organização me ajude aí, se tiver alguma pergunta no chat, mas eu queria fazer algumas considerações rapidamente, né, na condição de mediador, porque eu acho importante, né? Porque tanto na fala do Paulo quanto do Givaldo, né, a gente se depara com muitos obstáculos, né? E isso é facilmente verificado, né? Há 2 anos, mais de 2 anos, né, tem sido feito um trabalho no município de Sobral para a implementação das escolas de artes, né? Claro que nós estamos aqui num palco, né, falando de artes visuais no Salão Sobral, mas é preciso destacar que tanto foi feito um trabalho pela Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral e o Instituto ECOA, algumas dessas pessoas, não são todas, estão aqui presentes nessa sala, e nós sabemos de todas essas dificuldades, né, vivenciamos isso, né, eu vou dizer na pele, vivenciamos isso no dia a dia, as dificuldades, de questão eu vou até pontuar, né, alguns termos que o Paulo falou, a questão da inteligência metodológica, a questão do distanciamento, né, do papel estratégico, porque não é fácil, né, dinheiro público, e você tem que fazer um investimento com qualidade, com eficiência, e isso traz alguns empecilhos, né? Então, já há um trabalho com a música, foi feito um trabalho, está sendo feito um trabalho com a dança, com o teatro, o circo, a literatura, e agora, basicamente, as artes visuais tendo um prédio próprio, uma escola, né? Mas já foi feito trabalho, inclusive, nas escolas. O Wesley, que está aqui, que é um artista que foi responsável pela curadoria de um trabalho que foi feito numa escola do Estado, e ele foi curador da exposição dos trabalhos dos estudantes, enfim. E a gente sabe dessas dificuldades, né? Principalmente esse diálogo, a própria descentralização, né, que é um termo que a gente usa, e a gente sabe dessas dificuldades, e a gente se depara isso no dia a dia. Então, é muito delicado, e por isso que é pertinente as provocações, e não devamos nunca entender como críticas, são questões construtivas, né? E é importante para refletir sobre o passo a passo, porque nós entendemos
né, que esse é um trabalho que está se retomando, né, há todo um diálogo, foi citado, não sei se foi pelo Jander no começo da fala, ou se foi na outra mesa, porque eu estava na outra mesa, e aí eu já... Mas esse trabalho é de muito tempo, né? Houve um período, aí tem pandemia, enfim, e está se retomando, e se retomando, pelo menos, de uma forma concreta, né? Porque haverá um prédio para abrigar, pelo menos para ter um espaço para dizer para a arte visual chamar de seu e tratar e cuidar daquele espaço, né? Porque é um espaço que a gente entende que vai ser construído pelos artistas visuais, né? Não é algo recente, novo, então talvez aqui o Janda, que estou vendo ele, né, que muito bem conduz a sua área na Secretaria da Cultura, outras pessoas estão aqui, nós vamos criar importantes momentos para aquela escola, né, ou pelo menos é a nossa vontade. A história quem vai criar são vocês artistas ao longo dos anos. É uma fala que, inclusive, o Wesley já ouviu de mim isso, porque eu acho importante que os artistas estejam presentes, dialoguem, enfim, cobre e façam suas provocações. Então, não sei se tem perguntas, mas vou passar para o Jander, para caso realmente eu não acompanhei aqui o chat, porque eu estava falando. Se tiver alguma pergunta para que eu possa direcionar, não sei. Obrigado, Mendes. Não tem pergunta, mas se vocês quiserem colocar pergunta aqui no chat, podem ficar à vontade. Tem um comentário que eu acho que é interessante a gente ler, que se direciona ao professor Givaldo, né, que é Clube da Terapia Expressiva, diz: muito legal, Givaldo. Acho importante trazer a arte na sua dimensão de cuidado, de promotora de subjetividade. Nem precisa ser arte-terapia em processo, mas a arte como lugar de escuta e reinvenção, ainda mais depois da pandemia. O cuidado também é interface da arte, né? E isso aproxima as pessoas e ajuda, inclusive, na fruição. Eu queria Obrigado, fazer um Jander. comentário sobre isso. Foi Isabel Viana que falou, engraçado que eu estou indo para Fortaleza amanhã, para um curso de palhaçaria com Neto Holanda. Então, foi Isabel que falou, Isabel Viana, que é uma pessoa que eu tenho acompanhado o trabalho dela, admiro muito. Ela atualmente está morando na Espanha, e era parte de teatro e da parte de arte-terapia, e ela defende muito essa questão, e eu, né, incorporo, por isso que estou fazendo, desse valor da arte, né, esse valor múltiplo da arte. Então, dentre eles, o valor terapêutico. Então, ela coloca assim, se eu tiver um grupo de mulheres, qualquer tipo de grupo, e oferecer para elas, essas pessoas, arte, só para verem, só para conversar em si, aquilo ali já vai fazer um efeito, né? Imagina se a gente coloca também outras intenções e outros estudos ali em cima. Então, essa potência que a arte tem, né, para vários lados, né? Então, a gente olhar também, não esquecer, não ficar só nessa coisa de mercado, de sucesso, de fama, etc., né? Mas olhar esse valor antropológico também, sociológico, estético da arte. Obrigado, Givaldo. Mais algum comentário? Estou... obviamente, como a gente já havia falado, o Paulo está aqui presente, acredito que ele ainda esteja como ouvinte, né, porque ele está em deslocamento, acho que ele nem não está mais. Ele precisou desconectar, ele deixou no chat avisando que precisou desconectar. Pronto, exatamente. Então, obrigado, Jander, porque realmente motivo de força maior, espero que todos compreendam, mas, de todo modo, o diálogo está aberto no sentido de repassar para ele, e é fácil encontrá-lo no sentido, né, de comunicação virtual, enfim, eu acho que ele terá o maior prazer em responder, né, alguns questionamentos, mas eu entendo que as reflexões aqui que foram feitas nessa noite, eu acho que ajudam muito, né, a pensar nesse futuro, que já bem futuro é presente, né, desse intento que é a escola
de artes visuais ou de belas artes, enfim, não vou Vamos, entrar no vamos tentar mérito. vamos pensar extrapolar o tempo aí, ser algo extemporâneo, né? Como a gente não tem mais perguntas, né, eu gostaria então de agradecer, né, a mesa, ao Paulo Vitor, que precisou se desconectar, né, ao professor Givaldo Tenório também, e ao Mendes aqui pela condução. Acho que a mesa foi muito enriquecedora. Estou muito ansioso para conhecer a Escola João Pernambuco, acho que muita gente aqui ficou também, né, para a gente poder trocar algumas figurinhas, né, é algo que a gente vem se dedicando bastante aqui em Sobral, nessa questão da arte educação, né, e que momento lindo que a gente teve agora, né, e aí gostaria de convidar vocês a conhecerem toda a programação do Salão Sobral de Artes Visuais, e vocês vão poder encontrar no site ou no Instagram, @ecoasobral. Confiram toda a programação que vai até o dia 27, quer dizer, dia 27 tem a abertura da exposição que dura um tempo aí, né? A exposição com a curadoria dos trabalhos enviados. Mas antes disso, a gente vai ter espetáculos de dança, teatro, performance urbana, shows musicais, e culmina, então, aí com a abertura da nossa exposição. Muito grato, muito Gente, grato eu queria... novamente. Não, Pode falar, Mendes. Não, perdão, é rapidinho, é porque eu não sei se você ia encerrar, mas eu queria fazer o agradecimento, né? Eu queria agradecer a presença, né, do professor Givaldo, do Paulo, né, e a condução do cerimonial do Jander, mas, ao mesmo tempo, queria agradecer a toda a equipe da Secult, né, em nome da sua secretária, Simone, acho todos que estão presentes, os que não estão presentes, que direta e indiretamente se dedicaram a esse seminário e toda a programação do Salão Sobral, né, fica registrado aqui os nossos agradecimentos, o agradecimento do Instituto ECOA, e também à própria equipe do Instituto ECOA, né, que eu quero abraçar o nosso diretor de Ações Culturais, Felipe Castro, nossa diretora de formação que está aqui presente, a Argentina, né, em nome deles, eu agradeço também a toda a equipe do Instituto ECOA, e não menos importante, ao contrário, mais importante ainda, agradeço a presença de todos, de todas e todos que estiveram aqui conosco. Não é fácil, é véspera de feriado, é uma noite, enfim, estamos todos aqui, mas isso demonstra a importância do diálogo e a necessidade de futuros e urgentes diálogos. Obrigado, Jante. Obrigado, Mendes. Então, é isso, a gente conclui a mesa lindamente e vamos, então, refundar esse país. Então, muito obrigado a todos. Sigam @FalaSecutSobral e @Ecoa Sobral.